ao Shankara, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Se você chegou até aqui é porque você está interessado, curioso de como é que o Shankara pode ajudar você. Então, pausa o vídeo, se arruma aí na cadeira, no sofá, pega um café, vamos conversar, tá? Não vai ser tão curtinho porque é uma coisa complexa mudar de vida, né? A gente mudar a forma como a gente se relaciona com a nossa realidade, como é que a gente se relaciona com as pessoas ao nosso redor, como a gente percebe a nossa realidade, como a gente interage com a nossa realidade. Então esse é um processo profundo que exige um comprometimento, exige uma disciplina. E isso não é para ser maçante, né? Esse processo, muitas vezes as pessoas desistem porque falam, é muito trabalho. E isso deveria ser, como qualquer mudança de hábito na nossa vida, uma mudança alimentar, né? Não é uma linha reta constante. A gente faz mais quando pode, menos quando não pode. Às vezes a gente deixa de lado, depois a gente retoma aquilo de novo. A evolução pessoal de cada um, ela tem que ser uma prática que condiza com a sua realidade, né? Com o seu dia a dia, com a forma como você está compreendendo, pondo isso em uso e vendo os resultados, junto da forma como você trabalha, como você cuida da sua casa, cuida da sua alimentação, cuida da sua família, né? Isso daqui não é uma prática, um ritual que você faz como bater cartão de domingo na igreja e fiz minha parte, agora está entregue. Não, né? O Shankara, ele tem essa proposta que é espiritualística, né? A gente tem na nossa landing page o religare, né? Que religare é a origem da palavra religião, que quer dizer se religar, né? Se reconectar com a espiritualidade aqui no seu chakra coronário. Abrir esse canal de comunicação porque a espiritualidade ela é acessível a todos, a todos. Uns têm essa capacidade de comunicação, percepção e intuição mais desenvolvida, outros não, mas a habilidade da comunicação com a espiritualidade, de você se sintonizar e perceber as orientações, ela está disponível para todo mundo, para todo mundo. Cada um vai conseguir desenvolver isso na sua velocidade, mas todo mundo tem essa capacidade. Então a proposta do Shankara, ela vem abrir várias formas, caminhos e ferramentas diferentes para você se encontrar com isso no nível que você quiser se aprofundar ou não. O tarô, ele é uma excelente ferramenta diagnóstica. O tarô, você tira as energias para ver uma questão de trabalho, uma questão pessoal, um relacionamento, o momento geral da sua vida, ver a energia de como você se relaciona com o dinheiro, como você se relaciona com as pessoas, e ele vai dar exatamente, dependendo das cartas, falando se tem trauma do passado, se tem o diabo que vem falando que você está preso em crenças, em ideias que não condizem com a realidade, falando de karma, falando de um momento de transição. Então o tarô, ele é fantástico para esse diagnóstico, só que daí muitas vezes as pessoas fazem no tarô e falam, ótimo, sei todos os meus problemas, como eu resolvo? E aí a gente disponibiliza a segunda ferramenta. A segunda ferramenta é a mesa radiônica, e você pode fazer sessão individual ou você pode participar das mesas coletivas. A mesa radiônica, ela abre um portal, acessa o seu campo e vai ver todas as questões que você possa ter de nós, traumas, crença, desarmonias, multidimensionalmente, desde as suas vidas passadas, como as vidas futuras, como nos fractais que estejam, nos relacionamentos, e ela vem limpar e reharmonizar essa sua energia para tirar esses que a gente chama de emaranhamento quântico, né? A nossa linha do tempo, quando a gente fica preso em algum evento que nos causou trauma, é como se criasse um nó, que nem você faz na linha, que você desenrola, que de vez em quando faz aquele nó, e aí você não consegue ir livremente adiante, costurando, porque esse nó tá sempre no meio do caminho, entendeu?
E aí essa mesa ela retorna nesses momentos e ela desfaz esse nó, ela faz essa dissolução, essa ressignificação para subir a sua vibração, para você conseguir fluir livremente. Então, é uma excelente ferramenta para colocar tudo no lugar e começar a trabalhar objetivos, né? Primeiro dar uma limpada, depois, e o tarot também é muito bom como diagnóstico para orientar se os seus objetivos, o que você está buscando, está encaminhado, alinhado com o seu propósito de vida, com a sua missão aqui na Terra. Agora, essas duas coisas, elas funcionam muito bem a curto prazo. Por quê? Porque o tarô, a nossa energia, ela muda constantemente, né? A gente vem, faz toda a limpeza, o alinhamento, arruma, tô zen, tô bem, o ar tá bom, gosto de todo mundo, a vida é linda. Aí no dia seguinte você acorda e briga com seu filho. No dia seguinte você sai e tem gente estressada no trânsito, e é o trabalho. E essas energias e esses encontros, eles começam a acumular no nosso campo de novo, porque a gente tem um campo eletromagnético em volta da gente, que ele é um vórtex de atração. Ele é um vórtex de atração e como ele atrai, ele mantém, que nem um ímã, né? Tudo que a gente vai pegando. Então, se essas coisas acontecessem e você tivesse, mas a vida é boa e a minha vibração é boa e isso faz parte do aprendizado, isso ia passar batido por você. Mas se na hora que isso acontece você, que saco, isso daqui é sempre um porre, sempre tem uma fila, sempre tem um estresse, baixou sua vibração e esse miasma, grudou nele. É isso que vai poluindo o nosso campo tudo de novo. E aí chega no carro-chefe do Shankara, que é o que eu posso melhor oferecer para você, que são as meditações. As meditações e as ativações, porque a gente acompanha também o ritual da lua, trabalhando com a energia da lua nova e da lua cheia. Porque são ciclos de curto prazo que a gente vai ancorando com a coletividade, né, e melhorando a nossa energia. Porque a meditação, ela é um processo diário que você faz e, de novo, né, se você não tem agenda, não tem disponibilidade para fazer todo dia, faz dentro do que você consegue acompanhar. Mas a meditação, ela é importante porque é como se ela fosse tirando todo o ruído, toda a informação desnecessária que a gente carrega todo dia, do que discutiu com um, falou com o outro. É um momento que a gente silencia a mente. E é uma coisa importante, porque a nossa mente 3D, ela não é a nossa essência. A nossa essência é o coração, mas para ouvir o coração, isso daqui tem que ficar quieto. Porque isso daqui palpita o dia inteiro. Isso daqui é a nossa aprovação, essa cabeça que fica, você não pode isso, porque é sempre difícil, porque as coisas não são assim. Um palpita contra e a favor, é ainda bipolar, esquizofrênico, vai mudando de ideia, e briga e volta, né? Então esse chiado da cabeça tira muito a nossa clareza, tira muito a gente não sabe mais o que a gente quer, o que a gente não quer, se é bom, se não é, será que eu quero de verdade, ou será que me disseram que era o que eu tinha que fazer, será que eu estou fazendo por falta de opção? Então a meditação é esse momento que a gente aprende a desligar, silenciar, mute na cabeça. E aí a gente começa a perceber outras coisas. A gente começa a se reconectar com o nosso coração. Cada meditação ela é voltada para um propósito que vem com ensinamentos das leis universais, de astrologia, dos aspectos que estão ativados, das coordenadas diárias que a gente recebe no planeta, porque o planeta ele tem uma engrenagem própria que vai girando porque tem o propósito da coletividade, né? O planeta está passando por um momento de transição, ascensão, todo mundo tem que ascender, quem não ascender vai embora, outro planeta, outra escola, e a gente precisa encaixar nisso, porque se a gente está indo na contramão, nossa vida é muito difícil. Quando a gente entra na engrenagem do coletivo, a vida fica fácil. Só que como é que a gente entra nessa engrenagem? Para a gente ouvir a voz da espiritualidade, para a gente ouvir a voz do que está acontecendo no coletivo, a gente precisa silenciar a mente e começar a trabalhar outros sentidos, ampliar a percepção, né? O processo de despertar é quando a gente primeiro descobre que a vida não é só o que a gente consegue ver, pegar e sentir, tá?
o cheirar, comer. Isso é a vida 3D, que é como se fosse um holograma, né? Uma programação, a matriz, como que quiser que chamem, é a experiência que a gente está vivendo aqui, mas ela é pequenininha, o nosso eu superior é muito gigante, infinito, tem, né, história de íons, né, que é uma medida que a gente nem usa aqui, que é mais do que bilhões de anos, íons de eternidade, e a gente está aqui vivendo, sei lá, 100 anos. 100 anos é nada. E aí quando a gente está aqui, isso parece tão vida ou morte, né? É vida ou morte, mas não tem o peso e a relevância que a gente dá às coisas. Então quando a gente começa a perceber que a vida é muito mais que isso, a gente começa a abrir a cabeça e começa a ver sobre espiritualidade, né? O espiritismo, Kardec, Umbanda. A gente fala com as entidades na Umbanda, que é fantástico essa troca de informação. Aí a gente descobre que tem uma hierarquia na espiritualidade, que tem uma estrutura, que tem cidades astrais. Aí a gente descobre, mas esses espíritos e essas entidades não são só seres de luz, almas desencarnadas, eles são extraterrestres, são de outros planetas, tem vida em Vênus, teve vida em Marte, tem vida em Júpiter. Como é que a gente não sabia disso? Então tudo isso vai fazendo explodindo a cabeça. Isso é expansão de consciência. Quando você começa a se esvaziar das suas crenças e limitações, quando você começa a abrir espaço, tirar tudo aquilo que você achava que sabia e começa a se questionar, mas será que pode ser diferente? Você começa a acessar outro nível de informação. E isso é fundamental a meditação. A meditação é a melhor ferramenta que eu conheço e cada vez que você acessa essas informações de fora, você se conhece um pouco mais. A meditação é a ferramenta que permite você acessar seus registros akáshicos. A meditação é a ferramenta que te permite fazer uma regressão. Você pode revisitar os momentos que você teve esses traumas para poder entender por que você tem dinâmicas no relacionamento. E esse processo de autoconhecimento, compreensão, esvaziamento faz um efeito cascata. Você melhora com você mesmo, isso reflete nos seus relacionamentos e os seus relacionamentos vêm viabilizar oportunidades de trabalho, abundância, prosperidade. Então, veja, tudo está interligado. Quando a gente fala que nós somos tudo, nós realmente somos. Nós somos Deus se experimentando e todas as outras pessoas com quem a gente interage também são. Então, eles são um aspecto nosso. Então, eles são um espelho nosso. Quando a gente interage e tem um relacionamento ruim com uma pessoa da nossa família, é um espelho daquilo que a gente precisa ver na gente, que precisa mudar. Então, e esse processo de ir percebendo essas sacadas desse relacionamento, então essa interação significou isso, é fundamental através da meditação. Mas tem uma outra questão que é importante, que é o propósito aqui dentro, que é o mais difícil de ser trabalhado, porque as pessoas têm muita dificuldade de se abrir. Mas a gente tem grupos no Telegram das turminhas que meditam 2 vezes por semana, das turminhas que meditam todo dia, do pessoal que está no grupo do Navegando a Transição Planetária. E aí quando a gente faz essas meditações e essas ativações, é importante essa troca. Putz, depois que eu fiz a meditação, quebrei o pau com o meu marido. E aí, às vezes, no que você viu na meditação e essa interação, quando você troca essa informação conosco, nós estamos na mesma egrégora, né? Porque quando a gente trabalha junto, a gente cria uma egrégora. Então, o meu eu superior está conectado com o seu eu superior e é assim que a gente troca informação, tá? É assim que funciona o tarô, é assim que funciona a mesa radiônica, a conversa é lá em cima, a gente só vem aqui e traduz para vocês.
Então, essa troca de experiência é fundamental, porque aí quem está de fora vai ter a percepção do eu superior e vai te dar um feedback neutro, sem envolvimento emocional naquela questão, que ajuda a reconhecer os padrões, ajuda a reconhecer aquilo que não está funcionando e você continua repetindo na sua vida, o motivo, o que precisa ser desemaranhado, e isso ajuda demais e acelera demais o processo de cura. E tudo é um processo de cura, diariamente é um processo de cura. Esse se esvaziar, né? O transcender, se iluminar, é você ter o conhecimento de que tudo isso daqui que a gente vive é muito raso. Então, todo o peso que a gente dá às experiências, elas não são nossas, elas são coletivas. É um fractal da sua alma que experimentou aquela briga, entendeu? E aquela briga pode ter te traumatizado e magoado, e daí você carrega aquilo, nunca mais farão aquilo comigo. Mas aquilo foi só um aprendizado, não é pessoal, e a gente precisa transcender essa carga do pessoal, transcender a dualidade, os opostos, ele disse, ela disse, o certo e o errado, o preto no branco, para conseguir trazer o caminho do meio, o equilíbrio. Então é essa a proposta aqui do Shankara. Tem os outros vídeos explicando um pouco mais a fundo o pacote, cada pacote, para você escolher o que faz mais sentido para você, mas eu queria ter essa apresentação um pouco mais cândida, um pouco mais bem-vindos, né? Vamos trabalhar junto aqui para eu poder te ajudar. Essa apresentação um pouco mais calorosa e humana para vocês entenderem o que tem aqui dentro e por que que funciona. É claro que eu poderia ficar aqui dias, né, dando exemplos e coisas que a gente pode trabalhar e como é que isso pode crescer e expandir para você, mas eu acho que isso daqui é um panorama geral que já te mostra como isso vai ajudar a mudar a sua vida, porque cada pedacinho desse sendo trabalhado, reverbera em todas as áreas, e você vai ver que o fundamental da mudança é empoderamento, é sincronicidade, é fluidez, é facilidade e alegria. Por isso que não deve ser maçante, né? Aqui deveria ser uma coisa mais brincada, mais vivida, mais curtida, né? E de dar risada, eu vi, eu não vi, putz, não senti nada, tava tudo roxo, meu corpo vibra. É um pouco dessa percepção meio de criança explorando, que é o gostoso de descobrir esse lado da espiritualidade. Então, eu espero que vocês decidam, né, hoje participar aqui desse grupo, desse clube, dessa egrégora, vir junto comigo nessa jornada de autoconhecimento, de expansão de consciência, desenvolver sua mediunidade, melhorar a sua vida, se empoderar para cumprir e correr atrás dos seus objetivos, cumprindo a sua missão de vida e sendo muito feliz no caminho, que esse é o objetivo maior para todos nós. Então seja bem-vindo, meu nome é Patrícia, gratidão por estar aqui comigo.